Mó, 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 mó. Menino, foi Deus quem fez o boi. Mó, 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 mó. Menino, foi Deus quem fez o boi. A girafa, o elefante, fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não fica pra trás. Deus fez o céu, fez a terra e o mar, fez as criancinhas que só vivem a cantar. Deus fez o céu, fez a terra e o mar, fez as criancinhas que só vivem a cantar. A girafa, o elefante, fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não fica pra trás. Au, au. Cavalo, o pato, o sapo, deixa eu ver, ovelha, galinha, cacaricó, beijo, beijo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Vocês acabaram de ver a introdução do meu vídeo com a minha duplinha, o Nicolas, meu filho, que ele, assim, posso dizer que é essencial para estar demonstrando, porque é algo que eu pratiquei com ele, né? Então, que é o assunto do vídeo de hoje, né? Que eu vou estar falando sobre atividades e exercícios e formas para ajudar as mamães aí que os filhos talvez seja com um pouco de dificuldade para desenvolver a fala, né? Então eu vou estar falando deixa eu ver, são 8 itens de coisas assim que eu pratiquei e que fez muita diferença neste processo, tá? E no início a gente canta uma musiquinha, quem quiser estar até cantando com seu filho em casa, é muito bacana, faz muita diferença, porque eu falo que eu pratiquei, mas vamos seguir a listagem certinha para não perder o fim da meada, não é verdade? Então vamos lá. O Nicolas, ele, vamos dizer, com 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, ele falava assim poucas palavras, né? Que tem criança que já fala super bem com 1 ano e meio, principalmente meninas, né? Que eles falam que meninas têm mais facilidade para essa coisa da fala. E ele sempre fez o acompanhamento com o pediatra, tudo direitinho. E ele sempre falou assim, olha, eu acho que não é nada, pode ser dele mesmo, né? Vamos acompanhar, vamos ver como é que é e tal. Indicou, tá levando na fono, que ela é especializada na linguagem mesmo. Então ela dá algumas atividades para a criança estar fazendo em casa, que é específico para o desenvolvimento da fala. Ele nasceu na época da pandemia, ficou 2 anos em casa, então tem gente que fala que não, mas no meu caso eu acho que isso contou muito, né? Eu fiquei um tempo longe dele, como tem um vídeo aí falando que quando eu adoeci, ele tinha 5 meses, eu fiquei 40 dias longe dele. Aí depois, quando eu voltei, passou uns 2 meses, eu voltei a trabalhar. Nisso ele tinha 8 meses. Então ele ficava com a minha mãe. Minha mãe, ela não tinha tanto tempo, nem assim, como posso, não é questão de tempo, mas questão de, é cansativo. Você ficar por conta de uma criança, não sabe os jeitos, as estratégias e tudo mais de como tá ajudando no desenvolvimento das coisas. Eu também não sabia, porque o Nicolas foi a primeira criança que teve aqui em casa, então, tipo, o que ele foi desenvolvendo foi de forma natural, sem muito esforço. Em questão da fala, eu nunca fui de praticar o que eu comecei a praticar depois que eu fiquei
alerta, vamos dizer assim. Mas quando eu levei ele na fono, o que aconteceu? Na minha família, do lado do meu pai, eu tenho caso de 2 primos que foi desenvolver a fala depois dos 2 anos. Antes disso, minhas tias falaram, eu nem tinha chegado a pensar, a me preocupar com essa questão da fala antes. Elas falaram assim, Jéssica, ele tinha acho que 1 ano, Nicolas. Quando chegar a idade do Nicolas falar, você não precisa nem ficar preocupado. Porque fulano de tal começou a falar com 2 anos. E foram, assim, casos de família mesmo, né? Aconteceu isso. E eu falei isso com a fono. E ela falou comigo assim, olha, Jéssica, muitas coisas são ligadas nesse processo de atraso de fala. Pode ser da criança? Pode ser da criança. Mas também não pode ser. E como na sua família tem casos de crianças que começaram a falar depois de 2 anos, então pode ser algo que ele puxou da família, né? Mas só que tem outras coisas que é relacionada ao atraso de fala, né? Mas só que tem outros sinais também, não é só o atraso de fala em si para poder, tipo, definir alguma outra coisa, que tem várias outras coisas por aí, né? A apraxia da fala, o autismo, etc e tal. Mas aí eu fiquei, nunca, tipo assim, sempre fiquei presa, sempre me apeguei nessa questão de, independente do que for, você vai estimular, tem tratamento, tem jeito. Mas no caso dele, é bem provável que seja isso mesmo. Então, ele começou a falar mesmo, a aumentar o seu vocabulário com 2 anos, começou. Porque com 1 ano e 11 meses, eu levei na fono para poder ver essa relação, né? Por que não falava tanta coisa ainda, o que estava acontecendo e tudo mais. Ok, me passou as dicas. Primeiro eu levei até nenhuma que era específica, que ela atendia só adultos, eu não sabia. Falou assim, ou tá te encaminhando para uma que é específica para área infantil. Ok, aí chegando lá, foi assim, foi o processo, né? Ele começou falando, assim, ficava observando, né? Começou a trabalhar mais essa questão da concentração dele, né? Elas têm todas as estratégias para poder estar fazendo. Mas eu não fiquei presa só naquilo, tipo, tô levando lá, pronto, acabou não fazendo nada em casa. Eu mudei toda a minha conduta em casa também, e foi muito, sabe? Eu comecei a me dedicar exclusivamente pra maternidade, pra casa, então com isso eu tive mais tempo. Mas quem não tem tempo, dá um jeito, arruma um tempinho, não precisa ficar por conta. Mas quem quer, consegue. E, por fim, agora eu vou estar falando os 8 itens essenciais que eu usei neste processo. O Nico, assim, desenvolveu a fala de começar a falar um monte de coisa mesmo, dentro de pouquíssimo tempo, sabe? Dentro de uns 3 meses, mais ou menos, já foi visto, assim, tudo. Cantar música, conversar, falando bastante coisa mesmo. Então, o que eu falo, não, mamães, eu sei que às vezes o desespero bate na gente, a gente fica preocupada, né? Tudo em relação aos filhos, principalmente primeiro filho, que é tudo novo. Mas tenha fé, tenha calma, faça a sua parte e espera. Que no momento certo, quando você menos esperar, vai acontecer. Então agora vamos lá para a minha listagem. Essa listagem são de 8 itens que eu pratico muito e que fez toda a diferença, além do acompanhamento na fono. Mas não, tipo assim, foi muito bom o tratamento que elas têm. Eu não sei muito como que é feito as sessões, porque ele entra sozinho na sala, eu entro só no final, né? Daí me mostra as coisas que
que é feito, mas um desses itens até ela mesma falou que foi essencial para estar ajudando nesse desenvolvimento. Primeiro é conversar enquanto brinca com o bebê. Gente, eu não tinha essa prática. Às vezes a gente acha assim, ele é bebê, ele não tá entendendo. Mas você conversa com ele como se ele estivesse entendendo. Porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Tudo que eu vou fazer, eu falo, mas assim, de uma forma bem clara, para que seja mais fácil para ele entender, que ele tá começando, né, a entender as coisas agora. Então, eu falo assim de uma forma mais fácil, mas vou falando, assim, agora eu vou ali no banheiro. Aí aquilo ele vai guardando na cabeça. Todas as vezes que a gente for fazendo, ele vai guardar, que vai chegar uma hora que ele vai falar por si só. Segundo item. Nomear os objetos e partes do corpo e tudo mais. Isso é real oficial. Porque ele vai vendo, principalmente coisas do dia a dia. Igual eu peguei aqui, caneta. Aqui. Caneta. Vamos escrever com a caneta? Gente, eu não praticava nada disso, velho. Pra mim, ele não entendia as coisas, acaba que a gente esquece das crianças, não sei. Eu fazia isso. Então eu não falava nada, eu ia fazendo as coisas e ele ia olhando sem eu falar nada. Depois que eu comecei a falar, tudo aquilo ele vai guardando, pensa que não. Olha o negócio, a gente acha que ele nem sabe o nome daquilo e na verdade ele sabe. Terceiro item, ler histórias para o bebê. Ler histórias, gente, é muito bom ler histórias, principalmente ter um livro ilustrativo, sabe, que você pode ir lendo e mostrando os bichos, os animais, os desenhos que tem. Isso mexe com a memória, assim, com o cérebro deles de uma forma diferente, chama a atenção de um jeito. O Nicolas ama livro, ama. Quarto item, dizer sempre a pronúncia correta. Não é bonitinho quando eles falam errado, mas só que não incentive, não continue falando errado, porque senão ele vai aprender do jeito errado, aí você vai ter que ter o trabalho de ensinar 2 vezes. Então, fala do jeito certo sempre, mesmo ele falando errado, acha bonitinho, ri e tudo mais, mas depois vai consertando. Já teve muitas palavras que o Nicolas falava errado e agora ele já fala certo, porque guardou na cabeça. Quinta dica: ouvir músicas e cantar para ele, gente. Música é incrível pra incentivar, pra fazer com que eles guardem as coisas. Eu acho que música é uma das coisas que eu mais usei. Até mesmo assim, música que nem existia, eu inventava só pra ajudar com que ele guardasse aquilo. Música é essencial, eu acho muito bacana. Agora eu vejo as músicas às vezes junto dele, nos vídeos que ele vê na internet, e tipo, eu vejo com um olhar diferente de como que eles têm toda aquela estratégia com que faça que o que a criança aprenda, né? Então, o Nicolas aprendeu todas as letras do alfabeto, pular as músicas, as cores. Isso tudo ajuda muito, muito mesmo. 6. Brincar muito e escolher brinquedos educativos. Isso também é essencial. Por exemplo, aqueles brinquedos que tem as pecinhas, eu ia falando, olha, triângulo, círculo, quadrado. Com isso, ele foi assim, ó, pegando rapidão. 7. Imitar sons, seja em histórias ou durante o dia a dia. Imitar o som dos bichos, principalmente acho que são os animais que fazem mais sons. Não, o carro, né? O ônibus, a buzina, como é que faz? Isso pra eles é divertido. E toda vez que a gente falar o nome do objeto, ele vai assimilar com o som e com isso faz com que eles gostem mais, chama mais a atenção, né? E 8º item, dica é estimular o convívio com outras crianças. Essa foi, assim,
primordial foi quando ele deslanchou mesmo, foi quando eu decidi colocar ele na escolinha. Tipo, dentro de um mês, desenvolveu. Foi falando, foi falando, foi falando. Quem não falava praticamente quase nada. Quando eu coloquei na escolinha, ajudou demais. E juntando com as coisas que eu já ensinava em casa, com o nosso convívio e tudo mais, isso fez com, nossa, desenvolveu muito a fala do Nicolas, ajudou muito, muito, muito mesmo. No brincar, né? Nas atividades que eles fazem lá, eles já têm todo o jeito de estar cuidando, enfim, ensinando. É essencial, gente, eu trabalho muito bom. Hoje em dia eu olho até com outros olhos. Um tipo de trabalho que eu não percebia antes e agora eu vejo o quanto que é importante na vida das nossas crianças, né, dos nossos filhos. Então aqui, gente, eu basicamente falei 8 itens, mas tem várias coisas que você pode estar fazendo pra incentivando. Eu sou o tipo de mãe assim que eu não sou daquelas neuróticas, não fico presa, olha. Não pode ver telas, não pode fazer isso, não pode ver aquilo, não pode ver aquilo outro. Por quê? Maternidade é muito cansativa, né? Então, Nicolas tem período que ele vê tela assim, ele tem tablet, ele tem mexe no celular, mas é tudo no limite. E até mesmo no YouTube, vendo vídeos, tem muitos vídeos só educativos que ajudam demais. Antes eu deixava ele ver só educativo. Aí depois ficou muito pra cabecinha dele. Coitado do menino, vai viver só aprendendo as coisas. Ele ficava só falando as coisas que ele aprendia o tempo todo. Então agora eu dou uma intercalada. Coloco umas musiquinhas que não seja educativo. Coloco desenhos que não seja educativo, brincando e tudo mais, porque antes, quando eu tava nesse processo, assim, eu peguei pesado. Eu deixava ele vendo só coisa educativa. Agora tá mais light. Ele tem um momento de lazer, tem um momento de aprendizado, então, mas não se cobrem tanto. Acredite que sempre é possível, vai dar certo, sempre, 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 sempre. Se dedique, mas não fique neurótico. Tipo, eu tenho que ficar o dia inteiro incentivando, fazendo isso, aquilo, outro. Não. Tem o tempo certo para tudo. Se dedique no seu tempo, mas cuide de você também. Porque senão vai ficar uma coisa que vai atrapalhar a sua cabeça. Não vai ser legal e vai piorar todas as coisas. Então, ajude seu pequeno, mas se cuide também. E no fim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aprende a musiquinha que tá no início, que eu cantei junto do Nicolas. Essas músicas assim que a gente para, dá uma pausa, ajuda muito pra desenvolver a fala, principalmente quando tá no iniciozinho, né? Você dá uma pausa e a criança continua cantando. Isso ajuda muito. Se você gostou desse vídeo, curta. Escreva nos comentários alguma dica que você usa também para estar fazendo com o seu filho, sua filha em casa. E é isso aí. Beijos e até mais.